Boa noite a todos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntos na live sobre saúde e segurança do trabalho no mundo esportivo, noções. Bom, vocês estão aqui assistindo ao vivo, gravado. Estaremos abordando alguns aspectos aqui de saúde e segurança, nas agremiações, nesse campo tão fértil que é a parte do mundo esportivo. Por que eu digo fértil? Porque a gente se baseia em ver os noticiários na vida prática, no contato com pessoas do meio, pessoas direto ou indiretamente na área de medicina e segurança do trabalho, e no modesto acompanhamento dos últimos 20 anos na experiência de segurança do trabalho que eu tenho como profissional. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em segurança do trabalho, com pós-graduação em gás natural e a própria segurança do trabalho, e concluindo a turma de MBA Gestão Esportiva na Faculdade 2 de Julho, a quem quero dar um abraço ao meu amigo Wilson Manuel, que sempre deu o apoio necessário para a gente desenvolver um material bem interessante. E vamos iniciar. Por que estamos abordando esse material? Nosso foco hoje aqui vai ser pegar alguns estudos de caso na área ligada às agremiações, enquanto contratos. Mas para isso, o interessante é a gente trazer um pouquinho por que eu estou trazendo esse tema de segurança do trabalho para o ambiente esportivo. Como uma forma de agregar valor, construir novas relações e estar disposto a contribuir com minha modesta experiência de quase 20 anos na área, com passagem na área industrial, Senai, na parte de ensino, desde curso técnico até pós-graduação, e contribuir observando e provocando temas que poderiam agregar a já existente multidisciplinaridade no ambiente esportivo. É claro que o carro-chefe que a gente vai sempre puxar quando discutir esse assunto é futebol. Só que não podemos falar sobre futebol. Os estudos de casos que serão trazidos aqui, que é de interesse nacional, de interesse internacional, caiu no noticiário, a gente vai tentar explorar o que pode ser abstraído, absorvido desse contexto. Mas para falar um pouquinho sobre saúde e segurança do trabalho, vamos entender para o público leigo, preferência, para atingir outros níveis. Tem pessoas que já têm alguma noção, outras já têm uma certa experiência, como profissionais de técnico de segurança, médicos de toda ordem. Eu já fiz palestras para dentistas, que lá tinha dentistas do trabalho, que é até pouco conhecido entre os dentistas que existe essa especialização, e que trata de a questão da halitose, a testose de saúde bucal, que é uma área ainda incipiente, nova no mercado, até da própria segurança do trabalho. Não está prevista no SESMIT, que é o Serviço Especializado em Saúde e Segurança do Trabalho. Mas falando um pouquinho da origem da segurança do trabalho, vamos remeter lá dos tempos de Platão, de Aristóteles, Hipócrates. Quando a gente fala dele, a gente lembra logo de quê? De profissionais e filósofos intelectuais da época que discursavam, falavam coisas bonitas e interessantes para a nossa reflexão. Mas eles não eram só isso, mais do que isso, eles também eram pau para toda obra, eram inclusive legistas, eram inclusive médicos legais, que dissecavam corpos muitas vezes para estudar as causas que as pessoas morreram. E isso é interessante, porque é aquele paradigma de achar que na Grécia Antiga não tinha ciência, e eles faziam disso a ciência, a partir de ossos, de ossadas, de acidentes que tinham, não tinha um termo ainda assim, trabalho, mas isso aí já era bem desenvolvido por eles. E com o passar do tempo, falando em tempo, nós não temos a pretensão aqui nessa live de nos aprofundar em nada dos temas que vão abordar. É só uma pincelada geral, bem superficial, não vamos mergulhar nos anais, no âmago de cada tema. Como eu disse, o foco é explorar o estudo de casos que eu vou citar,
para ver como é que pode inserir o contexto de saúde e segurança. Então a história da segurança do trabalho, ela remete àquilo ali. Ao longo do tempo, da Idade Antiga, passando pela Idade Média, quem gosta um pouquinho de história aí, vai fazer uma linha do tempo, desde a época das construções da pirâmide do Egito, já de suspeitos da Babilônia, quando faziam aquelas obras, trabalho em altura, você falava em corda, morria um homem para cada pedra, como diziam no Himalaia, morria as grandes obras da natureza, que até dizem que foram os extraterrestres que fizeram, não foram homens mesmo. E ao longo da história dos reinados também, quando teve grandes incêndios, como por exemplo o rei Carlos, lá em Londres, lá para os idos de 1400, alguma coisa, chegou a determinar que as ruas fossem mais largas, as casas fossem construídas com pedras para resistir ao fogo e dar tempo de todo mundo sair com conforto. Ele estava falando ali em rota de fuga, já naquela época. Com o passar do tempo, doenças surgiram ligadas ao trabalho, nos trabalhos têxteis, artesanais principalmente, e as associações de trabalhadores começaram a protestar e reclamar por qualidade de vida, não exatamente esse termo, mas qualidade no trabalho, que hoje a gente chama de QVT, qualidade de vida no trabalho, para ter melhores condições. E começar a protestar. Com o passar do tempo, ainda nessa linha do tempo, nos Estados Unidos, Inglaterra, começou a se falar sobre indenizações trabalhistas, começou a se discutir seguros. E os patrões do seu lado também queriam melhores condições para proteção, para evitar gastos com enfermidades. Aí você pergunta, onde é que o Brasil estava nessa história? O Brasil, como novo mundo, ainda não tinha aparecido. Porque, considerando o descobrimento do Brasil em 1500, eu estou falando aqui da época de 1400, passando pela França de Luís XIV, Luís XIII, Luís XVI, na França, a Revolução Francesa, 1700, o Brasil ainda estava engateando nesse processo. Quando chegou aqui nos anos 1900, século XX, foi o grande pulo do gato. Em 1909, na Convenção de Genebra, foi criada a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E começou-se a se falar mais, através das convenções da chamada OIT, com sede em Genebra, de nortes que os países deveriam ter. E dentro desse contexto, os países iam respeitando sua soberania, claro, China, França, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul, cada um com sua soberania, disser, protege o tronco, protege a cabeça, protege as mãos, protege os pés. E depois que o processo foi evoluindo para se falar em normas técnicas, falar em normas internacionais, mas que proteja. O forte dela era combater o trabalho escravo e o trabalho infantil. Então, a segurança do trabalho passa por esse crivo aí. Finalmente, chegando em 1943, não à toa, dia 1º de maio, Getúlio Vargas criou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, onde disciplinou direitos e deveres dos trabalhadores e dos empregadores, empregados e empregadores. Paralelamente a isso, nos Estados Unidos, na década de 50, aproximadamente, começou-se a discutir a investigação de acidentes. Aí que aparece a figura de Franklin Bird, que estudou mais de 1 milhão de ocorrências. Ele via que todo acidente de ocorrer tinha um histórico que muitas vezes era ignorado e que a gente chamava de subnotificação. Até hoje uso esse termo. Estava falando aí do corona, o antivírus, o combate ao vírus, e falando em subnotificação. Mas tem a supernotificação também, que é o exagero. E Franklin Bird trouxe essa reflexão para nós, que a base da pirâmide era o susto, era o quase, que era o incidente. Passava-se pelo quase acidente potencial, para depois ter um acidente de menores proporções, que muitas vezes era ignorado, não necessariamente com o mesmo trabalhador, e depois tinha com um acidente maior, até chegar a uma fatalidade. Isso numa amostragem de mais de 1 milhão de ocorrências. Ele fez uma estatística que a cada 600, 300, 30, 10, 1 fatalidade. Que ele chamou no início de grandes perdas, pequenas perdas, até grandes danos. E ele trouxe essa reflexão para a gente. E aí entra o conceito de acidente.
Conceito de acidente é todo evento não desejado que pode causar uma perturbação funcional durante a jornada de trabalho ou a serviço de uma determinada empresa. Isso aí é interessante, esse conceito que eu estou resumindo aqui, enxugando, que pode trazer lesão ou não, pode trazer sequelas ou não, e isso dentro de um contexto de relação de trabalho. Como diz Max Weber, o trabalho dignifica o homem. Mas a dignidade também passa pela prevenção, passa pela proteção. Esse conceito que eu passei aqui agora é um conceito previdenciário do nosso INSS, que já foi NAMPS, INSS, também conhecido como Previdência Social. Uma linguagem bem resumida aqui, porque a gente não vai entrar a fundo no direito previdenciário nem discutir nomes. A ideia aqui é trazer para o conceito que toda essa legislação, toda essa história que eu estou trazendo aqui, é que suporta as relações de trabalho. No caso do mundo esportivo, você tem uma relação contratual. Você pode até não ter uma carteira de trabalho, você pode não ter necessariamente, mas tem um contrato, tem uma relação entre as partes, que o direito do trabalho vai falar que está sob júdice, está sob como um acordo, tem respaldo, tem fórum escolhido, mas não é a nossa modesta pretensão aqui entrar nesse mérito. O importante é que tanto o atleta como quem contrata, e passando também pelo empresário, que é muito comum falar desse meio, tem as partes interessadas. E a segurança e saúde não pode ser entendida como um gasto, uma despesa, e sim uma proteção, um investimento, um valor agregado. Então, mas falei acidente, que é todo evento não desejado, que pode causar uma perda funcional, ou seja, o cara não consegue, a mulher não consegue, o atleta não consegue desenvolver sua atividade, é uma perturbação funcional, porque foi afetada a função dela. Sacar uma bola, chutar, correr. Então esse conceito de acidente, da perturbação funcional, tem que estar bem embasada, e é necessário um profissional que esteja acompanhando isso aí no dia a dia. Se vai ser um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, ou um enfermeiro de trabalho, um médico de trabalho, que são os pilares do SESMIT, que é o serviço especializado, vai caber no dimensionamento, que a gente chama. O dimensionamento está previsto na NR4, norma regulamentadora número 4. Mas Trajano, você está falando em NR. Que NR é essa? Em 1977, foi criada uma lei que criou inicialmente 29 normas regulamentadoras para abranger tudo que a OIT queria no mercado, em todas as áreas possíveis de execução do serviço. E ela vai desde a 1, hoje, até 37, mas na época foi até 29. Então esse conceito de NR, ele passa pelo crivo do atendimento à necessidade. As principais aqui que interessam ao esporte são a NR6, que é a parte de EPI, equipamento de proteção individual, e também de quebra coletiva. A parte de PPRA, que é prevenção de riscos ambientais, que agora está mudando de nome para GRO. Então, uma grande discussão nesse tema, ainda não foi batido o martelo. O PCMSO, que trata dos ASOS, que é o admissional, demissional, o exame periódico feito por médicos. A parte de eletricidade nas instalações, a NR10. A parte de máquinas e equipamentos, a NR12. Transporte de materiais, a NR11. Sinalização de segurança, a NR26. Passa também pela líquidos inflamáveis, proteção, parte de plásticos, transporte, às vezes de diesel, geradores, gasolina, quando couber, naquele esporte ou outro, entre outras aplicáveis. E dentro desse contexto, a gente não vai entrar a fundo aqui, mas ao longo do tempo, muitas das NRs foram revisadas, foram atualizadas, outras revogadas. Mas o que a gente quer mostrar aqui para quem está chegando agora? É que tem uma base legal, um arcabouço legal e técnico, científico, porque isso passa por profissionais de várias áreas, que dá o embasamento das relações de contrato. E a prevenção de acidente, muito mais do que uma questão educativa, uma questão de interesses, uma questão de agregar valores e proteger vidas, porque quando a gente começa a trabalhar numa área, seja ela qual for, a gente tem que pensar lá no fim.
da aposentadoria saudável, integridade física e mental. Isso tem que ter um acompanhamento, isso tem uma gestão de SMS. Bem-vindo, Sérgio. Então, isso tem uma preocupação que a prevenção de acidentes e doenças do trabalho vai muito além de uma questão, tem um profissional de segurança, tem um técnico, tem um médico que trabalha, é só despesa. Não é. O Brasil, infelizmente, ele tem uma cultura prevencionista muito baixa e nos países evoluídos já é de berço, já é da parte educacional. Então a gente tem que entender que vai muito além de uma questão apenas de despesa. Por que eu estou citando isso? Porque a gente ainda lida aqui no Brasil com 90% a 95% de trotes nos serviços essenciais de apoio, como bombeiros, polícia, defesa civil, próprio SAMU, sofrem muito com os trotes em relação à brincadeira que se faz com o serviço de emergência. Isso atrasa o atendimento, sucateia o serviço, que já não é grande coisa em termos de apoio financeiro dos órgãos públicos. Sofrem demais e os profissionais dessa área são verdadeiros heróis, que eu digo agora de passagem, no Covid. O pessoal de saúde, que estão aí se acabando, heróis, heroínas, e esse staff que o serviço público precisa, ele é muito ignorado no Brasil, que só são lembrados nas horas de desespero. Quando tem um deslizamento de terra, por exemplo, um desabamento, os bombeiros são tidos como heróis, mas você não tem ideia do quanto eles sofrem por muitas vezes escassez de serviços, de equipamentos, de condições de trabalho. Isso acaba muitas vezes levando a situações de abandono, depressão e às vezes até mesmo suicídio nessas áreas emergencistas. Então, os acidentes no esporte, eles trazem muitas vezes lesões, quando não óbitos. E isso tem uma relação guardada com o acidente de trabalho convencional. O acidente de trabalho, ele tem os chamados ditos acidentes por equiparação. Uma equiparação, que geralmente é um acidente de trajeto, que é o casa-trabalho, trabalho-casa, mas como é que eu vou inserir nesse contexto atletas profissionais que viajam, estão fora de sua cidade de moradia, que são as referências feitas no momento do contrato, quando estão em hotéis e outros lugares. Então é um tema que pode e deve ser melhor explorado para garantir os direitos e a proteção do meio esportivo. As próprias doenças ligadas à doença do trabalho são também tidas por equiparação. É difícil investigar doenças quando a origem dela não é conhecida. Então, por exemplo, bem-vindo, Exade. Quando você ligou para mim, mas eu estava antenado aqui. Então, as doenças do trabalho, elas têm as chamadas doenças pré-existentes, doenças hereditárias, congênitas, que podem ser desenvolvidas durante a atividade esportiva, podem ser agravadas, ou mesmo atenuadas, porque às vezes você tem um melhor atendimento numa agremiação esportiva do que tinha com o seu médico convencional, com o seu plano de saúde, e isso é muito relativo. Então, as doenças do trabalho, elas se dividem em doenças profissionais e doenças ocupacionais. Qual é a diferença? As doenças profissionais são aquelas inerentes à atividade. Então, doenças que são comuns em fisioterapeutas, por exemplo, o movimento das mãos, doenças muito comuns em motoristas de ônibus, doenças mais comuns em caixas de supermercado que fazem movimentos repetitivos de ombro e mãos. Um exemplo, vamos citar outros. E as doenças ocupacionais, propriamente ditas, é quando há condição peculiar do ambiente de trabalho. Pegue uma agremiação esportiva que tem todas as condições de limpeza, organização e prevenção, extintor de incêndio, bonitinho, uma mais de ponta, uma grande estrutura de um grande clube de futebol brasileiro, por exemplo, de um grande clube de vôlei, e pegue aquele mais com pouca renda, com pouca estrutura, que nem extintor de incêndio tem na área, para prevenir acidente, de combate a incêndio, ou combater o fogo, ou às vezes não tem nem capacete para entrar numa área crítica, como eletricidade, que a gente chama, ou subir no espaço, entrar no espaço confinado, que é uma área crítica também, um ambiente que não é para ocupação humana permanente, ou trabalho em altura sem cinto de segurança. Enquanto uns têm tudo, outros não têm nada. Essa gestão de recursos humanos e materiais passa pelo crivo da segurança do trabalho.
mais além, saúde e segurança do trabalho. Porque tem coisas que são de área de saúde, tem coisas que são de segurança, e essas áreas elas se encontram. Então, falando de doenças, é difícil avaliar muitas vezes se tiver um histórico, por isso a importância da anamnese, da entrevista médica na admissão, no contato. Às vezes os clubes mais organizados fazem exames muito mais detalhados hoje em dia, com tecnologia, mas é aquela grande maioria que não tem recurso nenhum. Então eu vou trazer vou listar alguns estudos de casos aqui e eu vou acabar trazendo a memória, porque disso tudo que eu estou falando na introdução. Então muitas vezes pode levar a óbitos. Então um estudo de caso de aprendizados de acidentes no esporte. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Como está numa live, assim, a dinâmica é outra, não é Meet nem Zoom. Então eu vou apenas listar, dizer algumas para provocar uma reflexão em quem está assistindo. Quem não se lembra do acidente grave no automobilismo com Felipe Massa, cuja mola foi projetada do carro da frente? Ironicamente foi Rubinho Barrichello, né? Claro que Rubinho não teve culpa nenhuma. Mas o EPI de Felipe Massa protegeu de algo maior. Apesar da gravidade, de afundar a cabeça dele, ficar em coma, internado muito tempo, sobreviveu. Na época o pessoal ainda fez uma brincadeira, que veio a mola do carro de Rubinho, mas uma mola que sai de um carro a 300 km por hora chega com uma força na física, mostra isso, de entre 700 quilos e 1 tonelada. Uma mola que normalmente pesa alguns quilos, dada a dinâmica e a cinemática e a dinâmica do esporte. Me perdoe com o físico aí se eu fiz o cálculo errado aqui, mas na época falaram isso, que era uma mola de alguns quilos que chega com a força equivalente a 1 tonelada. Uma molinha, tamanho de uma mola padrão daquelas de espaço, daquelas de mola de sofá. Isso é um acidente de trabalho profissional. Trajano, mas não é aquele convencional que eu conheço do pintor, pedreiro, engenheiro, motorista de ônibus. Mas há uma relação profissional. A partir dela se investiga melhorar as condições para que esse evento se repetir. E o que dizer do carro de Ayrton Senna? Foi a barra de direção? Foi na curva Tamburello? Por que foi na bateria, uma caixa de brita? Não tinha uma caixa de brita, uma bateria de pneus, foi direto no concreto? Morreu na hora? Mas a questão de Ayrton Senna vai muito além da morte dele em si. O olhar da saúde e segurança vê que a pirâmide Bird, que eu falei lá atrás, foi ignorada. Eu me lembro que numa sexta-feira e no sábado tiveram 2 acidentes mais graves também, com a morte de um irlandês, se não me engano, e a de Rubinho, que teve grave também. E Ayrton Senna estava preocupado. E você vai parar uma corrida de um contrato que mexe com tanta verba, patrocinadores, imagem? Seria prudente? Seria responsável? Fica um monte de pergunta no ar. Parar uma corrida, ou mesmo suspender uma partida de futebol, uma situação de risco. Quem não se lembra aí, o pessoal das mais antigas, eu era pequenininho, o carro de Niki Lauda que pegou fogo, e entra em R20, líquidos inflamáveis. Nem todo incêndio tem cor. O de Niki Lauda, com o álcool, equivalente ao álcool, né, o etanol, que ele foi incendiado, você vê uma pessoa se debatendo, queimando, mas não tem cor. Mas está liberando calor e temperatura. São estudos de casos assim, de acidentes com relações profissionais no meio muito grande, milionário. Recentemente tivemos a tragédia do Ninho do Urubu. Quantas coisas podia ser falado do Ninho do Urubu que não cabe numa live? Passou pelo crivo do Estatuto do Torcedor, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que deveria ter um plantão de 24 horas, revezando aí um turno. Não podia deixar de ter ninguém acompanhando, um monitor. Ficou falho isso. Um alojamento inapropriado que não estava no radar da fiscalização, que para fiscalização, que deveria ter dado alvará, de acordo com informações do clube, só deveria ter um CT, mas não contava com um container que abrigasse atletas. Mas teve um container e saiu para uma rota de fuga que não existia rota de fuga. Mas tinha um isolamento de temperatura que, ao pegar fogo, libera cianureto.
tal como uma correlação muito junta com a Boate Kiss. Muitas coisas podem ser aprendidas de acidentes, mas mais importante é evitá-los. Na economia do esporte se fala que, em geral, para prevenção, se fala que para cada real investido na prevenção, se economiza R$ 5 em um acidente, nas suas consequências, desde o band-aid, o curativo, fazendo merchan aí, vou cobrar depois, até a hospitalização, transporte, helicóptero, tem todo um custo do acidente. Isso tudo é calculado, tem técnicas para isso. E o acidente precisa ser investigado para evitar sua repetição, ou pelo menos minimizar seus efeitos. Acidente fatal com ciclismo nas ruas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, com traumatismo craniano. Esqueci a naturalidade, a nacionalidade da vítima. Mas foi aquele ciclismo de rua, que a bicicleta virou lá, capotou, pode-se dizer assim, teve um acidente grave durante as Olimpíadas. O próprio acidente de voo da Chapecoense envolve tanta coisa, desde a programação, seguro. O seguro tem a ver com quanto você investe na segurança, na prevenção, na carreira de alguém que está ligado à segurança. Imagine você fazer um apoio de seguro num casarão no Pelourinho, no 2 de julho, e um shopping com toda a estrutura e tecnologia num grande shopping daqui de Salvador ou de outra cidade. Tem seguro que é inviável se discutir a pólice, porque o custo que vai ter não dá. Agora, quem bota brigada de incêndio, extintor de incêndio, rota de fuga, toda tecnologia que minimize seus efeitos, vai ter um seguro acessível. A gente não pode ficar pensando só no dinheiro, a gente tem que pensar na vida, na prevenção. Então, o acidente da Chapecoense, ele passa também pelo crivo da análise de pessoas. Tinha jornalistas, tinha comentaristas, tinha narradores, tinha outras pessoas participando de um voo. A aeronave, a empresa escolhida foi a melhor possível. Tinha outras opções. Ficam perguntas, ficam no ar. Podia ter escolhido outra. Para a grandeza do evento, do jogo no final. Não estou aqui para fazer nenhum tipo de avaliação nem julgamento. É uma reflexão. E como ficam as famílias? Está lá na justiça, está discutindo. Mas o que eu estou querendo resumir aqui, que passa pelo do planejamento, da organização, da gestão de SMS, de segurança no ambiente de saúde, que envolve responsabilidades, os atores do processo. Então, quando eu tenho um acidente, existem responsabilidades de maior ou menor grau, que a gente chama de corresponsabilidades. Causa raiz, causa básica até a causa principal. A tragédia na Fonte Nova, apesar de ter ocorrido com jogadores, não foi com jogadores, mas foi com torcedores. Mas foi dentro de um contexto de um espetáculo. Foi dentro de um contexto de gestão, que ainda não se falava gestão de arenas, mas tem corresponsabilidades. Na época foram avaliadas, está em domínio público isso, noticiário. O clube foi entrevistado, depois a SUDESB, a FBF, a CBF, todo mundo foi citado para depor na justiça, para conversar. Mas isso passa pela prevenção de acidentes. Estrutura, é minha casa, é meu mando, o estádio não é meu, mas tem todo um contexto que precisa ser avaliado. Com vários atores, especialistas, consultores. Também tivemos o caso de São Caetano e Vasco São Caetano, em 2001, o alambrado que cedeu, várias pessoas caíram, o jogo foi interrompido. Teve um jogo que foi remarcado. Dispersão de estádios, dispersão de estaduais, tudo isso envolve segurança e saúde do trabalho. Envolve interesses dos clubes em saber os laudos, confiar em terceiros que fizeram as inspeções, os credenciamentos e a garantia que tudo vai correr bem. Porque os atores do processo, jogadores, técnicos, staff e principalmente, a grande maioria ali, torcedores, visitantes, há vidas em jogo, literalmente. No futebol também, outros esportes, se fala muito em doenças. Doenças
que podem ocorrer durante a partida, durante os eventos ou antes deles. Doenças que podem ser musculares, cardíacas e mesmo cerebrais. E aí podemos trazer alguns estudos de caso e aprendizagem. Um dos mais famosos aqui no Brasil, que criou uma reviravolta no mundo esportivo, foi aquele infarto do jogador Serginho na partida São Paulo-São Caetano no Morumbi. Depois se discutiu, tinha uma doença pré-existente, o clube fez toda a avaliação, fez a parte dele, mas aí a gente avalia a eficiência e eficácia. Os clubes também mostrou uma realidade que os clubes também não eram muito atentos. Teve 4, 5 casos no mundo, inclusive de ataques cardíacos, infartos fulminantes do miocárdio, ou que não foi do miocárdio, mas que houve paradas cardíacas também, que é diferente, e que levaram a um susto, a um choque da comunidade esportiva mundial. Além do caso aqui, só relembrando aqui, abriu a caixa aqui agora, além do caso da Chapecoense, também teve o ônibus que virou na estrada lá do Brasil de Pelotas, também anos atrás. Então eu contrato um ônibus, loco um ônibus, eu tenho que simplesmente contratar o ônibus e me entregue lá um certificado que está tudo ok. A gente tem que avaliar o credenciamento disso aí. Foi avaliado por um órgão, certificados do Inmetro, que nos dá esse respaldo. Existem estruturas e órgãos internacionalmente aceitos, que quando o nacional dá o suporte, também o internacional também tem credibilidade, sistema de gestão ISO, que nos dá uma tranquilidade que aquilo ali passou por um crivo de avaliação. Havia uma doença pré-existente em cada caso desse no mundo, por isso que é importante do exame admissional, o exame periódico, de acordo com a legislação, de acordo com a natureza, está previsto no NR7, que é o PCMSO, que é o Programa das Condições Médicas de Saúde Ocupacional, que é a saúde do trabalho. Outro estudo de caso também de doença que a gente pode abordar no mundo esportivo, e foi o caso bem conhecido de Cassius Clay, o Muhammad Ali, com mal de Parkinson. Depois de encerrada a sua atividade, se agravou. Uma discussão na comunidade médica, neurocientistas, neurologistas, neurocirurgiões as pancadas na cabeça são gatilho para o mal de Parkinson? Ou pode ser um deles, além da hereditariedade? São casos a se discutir, que preocupam o mundo esportivo. Pancada na cabeça no futebol, de choque de cabeça, já é um protocolo da FIFA orientar para o jogo. Atende os dois. Se for sair do jogo, tem que ficar 5 dias sem treino, sem jogo. Porque pode ter uma reação, uma manifestação adicional. Isso aí já é um protocolo. Tanto que os Jogos Olímpicos, o boxe se protege a cabeça. Mas aí entra o mundo milionário do MMA e do UFC, que é artes marciais mistas, e que fica até sangue. Quem gosta, eu respeito, mas eu particularmente não gosto, mas respeito, que fica até sangue na lona. Pancadas violentas. O hoje tá beleza, mas o amanhã, o depois, a aposentadoria, que a gente tem que pensar naquele atleta que vai curtir os filhos e os netos. É algo para se pensar e proteger. Por que não a proteção na cabeça? Por que não a proteção do rosto? Pancadas, golpes. Eu sou da época que eu via muito boxe tradicional, os golpes de Mike Tyson, Reginaldo Holyfield, todo duro, Evander Holyfield, e aqueles ganchos que sacudiam e faziam o crânio sacudir e bater no cérebro. São casos assim para a gente refletir. E uma reflexão para quem assistiu aí o filme Gigantes de Aço. O filme Gigantes de Aço é justamente uma crítica a um futuro sem boxe, sem pancadaria, sem nenhum tipo de soco humano um no outro. São robôs que lutam com controle remoto, com alta tecnologia, com Hugh Jackman, né? O filme, aquele garoto que eu esqueci o nome, e traz essa reflexão, que é um mundo futuro onde o esporte de contato, de soco, são proibido. Será que vai ser assim? Então, também temos casos aqui de estudo de doenças, que traz também no vôlei, no basquete,
doenças ocupacionais do corpo de repetição. Um atleta que treina de 8 a 10 horas por dia, fora os jogos oficiais, com movimentos de ombro, do pular, mexer o joelho, que mexe e repete os movimentos dos tendões e as articulações. E esse movimento repetitivo tem um nome, chama de LER, lesão por esforço repetitivo, que pode levar a uma DORT, que é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho, que no caso aqui é o atleta profissional. Toda DORT é uma LER, mas nem toda LER é uma DORT. O que é que isso quer dizer? Um jovem que joga videogame há muito tempo, o movimento dos dedos, síndrome de túmulo do carpo, quando você mexe os braços, você mexe isso aqui tudo, você pode simular esse movimento em casa, você mexe com vários tendões até aqui. A doença mais nova se chama epicondilite, que é a doença do touch, o dedinho girando. Eu já senti isso uma época, me disciplinei mais, comecei a usar o lado esquerdo e melhorei. Mas o meu fisioterapeuta na época disse, isso é epicondilite, que é uma doença relacionada ao movimento do dedinho. Ou seja, nosso corpo não está acompanhando a tecnologia como a gente gostaria que fosse. E no caso dos atletas, grandes ídolos nossos aqui, que eu não vou citar o nome por questões óbvias, mas grandes ídolos, todos eles ali eu já vi documentários, já fizeram uma ou outra ou mais várias cirurgias. No joelho, nos ombros, no cotovelo. Mas o que a gente vê é aquele cara medalhista ali ganhando títulos. Bem-vindo, boa noite. É aquele atleta que repete os movimentos e precisa de intervenções cirúrgicas. Falando um pouquinho de LER, a lesão por esforço repetitivo é igual ao ciúme, tem 4 graus. Mas eu não vou falar de ciúme. A LER tem o grau 1, que é o grau superficial, que quando você toca você sente a dor. Mas quando você tem um costume de tocar seu próprio corpo nas mãos, você percebe a dorzinha e faz o exercício corretivo, mexe as mãos, ativa a circulação, ele melhora. A LER de grau 2 já é uma dor espontânea, tem formigamento, tem palpitação e geralmente é incessante, mas não atrapalha a sua vida. A LER de grau 3 já começa a incomodar, já vira uma dor mais preocupante. Eu tenho que procurar um ortopedista, que vai me recomendar um fisioterapeuta, e isso tem no esporte. Mas fisioterapeuta ainda, pode ser um dia, não faz parte do SESMIT. Quando eu quero relacionar com o ambiente, trabalho, profissão, contrato, eu preciso de um profissional do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho. E aí pode ser um médico do trabalho, pode ser um enfermeiro do trabalho, depende da área de atuação, da sua competência, habilitação, legal e de conselho. E na parte física, estrutural, de engenharia, sinalização, orientação, posição, entra a figura do engenheiro. Na gestão, nos treinamentos, nos cursos. Entra o técnico de segurança para dar apoio de campo. Aí cada um com sua carga horária que pode variar. Uns de 30 horas, de 40 horas, ou 2 de 40 horas, ou dia sim, dia não. Isso aí varia muito com a gestão da empresa. Mas vai ter economia, vai ter prevenção, vai ter uma visão prevencionista da coisa. Então, toda DORT é uma LER, mas nem toda LER é uma DORT. E a DORT de grau 4 é aquela de reversível. É uma dor que não volta, só resolve com remédios constantes, permanentes, fisioterapia permanente, constante, que aliviam, mas não resolvem. Então, não tem como fazer transplante de joelho, nem de braço, nem coisa, porque faz parte, sua articulação, as chamadas ITs. IT quer dizer uma terminação de inflamação. Tendinite, bursite do ombro. Otite, ônibus. Ônibus, eu estava me lembrando aqui do motorista que infelizmente morreu de Covid aqui, eu estava com isso na cabeça aqui, que não deixa de ser uma doença ocupacional. Fiquei impressionado com isso. Eu falei ônibus, ativou a parte do cérebro aqui que abriu. E a questão psicológica, a legislação fala muito de doenças físicas e mentais. Mental é um termo pesado. Então aí o médico do trabalho não é um psiquiatra, mas ele trabalha muitas vezes com laudos paralelos que subsidiam suas decisões. Para isso existem especializações. E os psicólogos, terapeutas entram muito nessa questão. Assédio moral e assédio sexual no esporte existe. Dá problema. 90% das vezes não é reconhecido pelas empresas porque também é complexo. Mas se for para as esferas da justiça, a gente espera que não chegue, pode levar anos.
Não vou citar nomes, mas você sabe casos noticiários aí de abusos na área da ginástica, na área da natação, que depois de muito tempo tiveram coragem de contar, denunciar, envolver, foi matéria em grandes jornais. Isso se chama assédio moral no contexto de direito do trabalho. Isso tem sequelas, tem consequências, tem limitações, tem gatilhos que são disparados, que podem levar a síndrome de pânico, depressão, afeta o desempenho, afeta a motivação, e precisa de um grupo multidisciplinar que envolva isso aí. Assédio sexual, idem. Tanto os assédios, que é o jogo do poder, em detrimento do favor sexual. Isso aí também tem no mundo esportivo, no meio trabalhista como um todo. E isso pode ser evitado. Infelizmente, acontece e muito ainda, principalmente nas áreas mais longínquas e desabastadas. Mas que geralmente vem à tona, vem com força. E dentro desse contexto de acidente, doenças, no meio trabalhista convencional tem a chamada CAT, que é a Comunicação do Acidente de Trabalho, que também comunica doenças. É um formulário do INSS que, mais do que notificar e registrar, entrar para estatísticas, é uma garantia que aquele profissional tem do retorno caso ele seja encostado, caso ele seja afastado. A gente sabe que muitas vezes no mundo milionário, no mundo riquíssimo de alguns esportes, algumas categorias, isso passa batido. Mas a grande maioria da realidade do esporte é pobre, principalmente aqui no Brasil, e de muita luta diária. Se você pegar aí os últimos dados da CBF, aí, nunca mais me atualizei sobre isso, mas o último dado que eu tive há alguns anos é que 97% do futebol, as divisões A, D, pagava aí no máximo um salário mínimo ou 2. Então a gente pensa naqueles 3% de salários altos que todo garoto sonha. Mas a realidade, 97% são campos que levam para propensão de contusões graves e, por que não dizer, lesões graves também, como grandes ídolos da medalha olímpica brasileira de atletismo e natação treinam muitas vezes lá fora, apesar do amor pelo país, eles ganham medalhas, honram, cantam o hino nacional, mas eles não querem treinar aqui, porque aqui as circunstâncias do esporte levam muitas vezes a desgastes e a lesões. Outro exemplo lindo, bonito, emocionante é o de Coração Valente, que é o caso do Washington, ex-atlético paranaense, ex-fluminense, e que também foi objeto também de muito estudo e voltou a jogar, não chegou a ter uma doença grave. Teve o caso também de leucemia, um jogador do Santos, e da cirurgia nos olhos de outro, respectivamente Narciso e Bruno Henrique, que, embora tenham sido problemas congênitos, adquiridos fora do ambiente esportivo, mas teve impactos também que teve que alterar todo o planejamento do clube, da gestão do esporte. Isso é a importância do acompanhamento da parte médica também. Então, a questão das doenças pré-existentes tem que ser avaliadas no âmbito do estudo admissional periódico. Esses casos assim de acidentes e doenças, eles trazem essa reflexão da importância do que a gente chama de gestão de SMS, que tem um nível de responsabilidade desde o empregador, que a gente chama de alta hierarquia, alta gestão, até o chamado chão de fábrica, parte industrial, que no caso aí são várias ações que têm mínimos quantitativos legais definidos pela legislação e normatização existente, mas que nada impede que a agremiação empresa ela vá além do mínimo necessário. E quando a gente fala de equipe multidisciplinar, a gente está falando de nutricionistas, de fisioterapeutas, de profissionais de alta estirpe, que muitas vezes podem ter uma oportunidade de emprego, de vínculo contratual, salários são amplamente ou parcialmente discutidos, de alguns conselhos, agremiações que definem pisos, mas hoje acho que reina a flexibilização e o livre acordo. Acho que o que importa é a oportunidade, inclusive de estágio, nessas áreas todas citadas. Dar oportunidade para mudar a cultura e entender que a parte de segurança do trabalho ela é um investimento, é um valor.
não é gasto, não é despesa. Então é importante que a gente tenha isso em mente, porque é um mercado aí que eu me arrisco a dizer, é um mercado fértil, é um terreno que pode plantar sementinha, é uma cultura prevencionista. Haja vista você vê na Europa, Estados Unidos, Japão, o nível de cultura que eles têm do profissionalismo como raiz. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda há uma precarização do que é segurança do trabalho, do que é saúde, como despesa, desgaste e problema. Então, eu deixo sempre assim um espaço para, não só nessa live, como qualquer outra oportunidade de postagem, fazer uma pergunta, trazer uma reflexão, para que possa estar contribuindo para essa linguagem, esse mecanismo de reflexão sobre a prevenção. Tudo se resume nessa palavra: prevenção de acidentes e doenças. Quando a gente passa pelas NRs, as principais, a gente vê um simples extintor de incêndio, por exemplo. Não basta ter um extintor, tem que saber usar. Tem que saber para que serve, onde usa. Qualquer um pode aprender a usar. Muito se discute futilidade no Brasil hoje, a obrigatoriedade ou não no carro. Ah, não é mais obrigado. Sim, e quando tiver o seu carro pegando fogo do outro, não pode ajudar? Porque simplesmente a lei não obriga. Eu tenho no meu, independente da lei. Mas acho que muitas vezes a cultura da segurança que a gente pode levar para a agremiação começa em casa. Deixando o ambiente com as tomadas protegidas, as facas e os garfos devidamente guardados, não deixar a fiação exposta. Eu vou trocar uma antena, eu vou botar uma escada, botar um cinto de segurança. Não é caro. Eu vou pegar uma antena, um metal, uma coisa elétrica como uma molhada. É muito simples, mas a gente leva esses vícios do trabalho muitas vezes para um ambiente de trabalho. E aí vem um acidente e a gente contamina, em época de vírus, né? A gente contamina os outros com os nossos maus exemplos. Inclusive, às vezes, profissionais da própria área, de qualquer outra, são exemplares no meio, mas em casa são desleixados. Então, fica aí a reflexão. A gente aqui já está dentro do tempo estimado, mais ou menos, dessa live. Estou deixando um tempo de folga aí. A ideia da provocação, não sei se eu corri, falei muito rápido, mas a ideia é trazer a provocação do tema. Então, recapitulando, a questão da legislação, a origem da segurança, já passou pela história em diversos aspectos: saúde, combate a incêndio, trabalho em altura. Ao longo da história foi se somando isso na OIT, para dizer: proteja a cabeça, proteja os braços, proteja as pernas. Então, o conceito de acidente durante o trabalho é o evento inesperado que pode levar a uma perturbação funcional. A gente quer um aposentado lá na frente inteiro. Há 20 anos atrás, na INSS, os 3 maiores casos de motivo de encostar era mutilação, pancada e queda, traumatismo. Hoje, as 3 causas são síndrome de pânico, surtos, depressão e fobias. Tudo mental, porque as pessoas não estão sabendo lidar com as adversidades, não estão sabendo ter resiliência. E isso é mental, isso é preparo mental, é ginástica, é fortalecimento da mente, meditação, yoga, que são terapias alternativas, que servem para a gente se fortalecer mais, para resistir à pressão e à competitividade desse mundo globalizado. Então, a questão trabalhista e previdenciária, só diferenciando, nós temos 2 tipos de regime, que é o seletista, que a gente chama CLT, e o estatuto do servidor, que a gente chama de estatutário. Como nas agremiações esportivas, nas entidades mistas, privadas, cabe a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Aí tem aquela questão de dia de greve, férias individuais, férias coletivas, um termo muito novo usado em fábrica, aí, o layoff, que não é o caso do esporte, que são aquelas férias coletivas com alguns adendos. Questão de salubridade e periculosidade também são temas que são bem passíveis de exploração. Estou vendo muita gente falar de insalubridade aí em jogos 11 horas da manhã, mas não é assim tão simples. Falar de insalubridade e periculosidade, você tem que ter a continuidade, a rotina, a exposição, a habitualidade. Tem que ter um laudo feito por um engenheiro ou médico do trabalho, pedido pelo sindicato,
ou pela uma das partes interessadas, outras, empresa, ou mediador, parte de justiça, ou a própria CBF, outros órgãos, dependendo do futebol, outra agremiação. Então tudo isso não é fácil. Não é porque eu jogo uma vez, 11 horas da manhã no mês, que eu tenho direito a 30% fixo no meu salário. Periculosidade, desculpe. Estabilidade é 10, 20, 40. Já os mínimo, médio e máximo. Mas isso aqui eu só estou provocando uma apanhada. É o bolinho de queijo, é o cover de entrada para algo maior que pode ser discutido. Em curso, debate, mesa redonda, data show, Google Meet, Zoom. Aqui é apenas uma live de provocação. Uma live de reflexão. Então, todo acidente, toda doença pode e deve ser investigado para que evite sua reincidência, ou seja, mitigado seus efeitos. É o que a gente chama de relação de frequência e severidade. A gente chama isso de gestão de riscos, dentro de um processo de gestão de SMS, certificação e qualificação. Então, por hoje é só, fico à disposição aí, senão vão derrubar a nossa conexão nos 10 minutos que faltam, 7 minutos. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma provocação, só depois nos comentários aí, ou no PV, eu estou à disposição sempre que puder. Espero que tenham gostado. É uma primeira live, a gente vai provocar outros temas, vai trazer outras coisas aqui, mas a ideia era trazer essa provocaçãozinha. Não sei se está dando para ver direito ali, mas no fundo ali de branco eu deixei um capacetezinho para refletir. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo coração aí. Essa live não tem pretensão nenhuma de trazer seguidores que quiserem. Ela é apenas uma contribuição modesta de um profissional que quer ajudar. Não sou ávido por curtições, nem seguidores, nem plateias. Até porque eu sou espírita, que é espírita, respeitando as demais religiões, a gente está acostumado a falar para público invisível. Brincadeiras à parte. Então, para esse público encarnado, muito obrigado, fiquem com Deus. Valeu mesmo aí, Sejão, colega, tamo junto lá na 2 de julho. Obrigado pelo seu prestígio, tá aí. E qualquer coisa eu tô à disposição, cara. Zad, todo mundo participou aí. Espero que tenham gostado dessa modesta contribuição aí. Vou tentar me inspirar em outras. Mas essa aqui tem a base do meu TCC que eu vou fazer também. Ela ajuda, contribui e me incentiva também. Ok? Obrigado aí. Boa noite. Fiquem com Deus. Se cuidem, viu? Fiquem em casa.